Olá, tudo bem? Quando perguntaram a Jesus o que aconteceria no fim do mundo, qual seria o sinal da sua vinda, a maior preocupação de Jesus foi em relação aos falsos profetas. Jesus disse para os discípulos: cuidado para que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos. E se essa é a preocupação de Jesus, deve ser também a nossa preocupação. E quando Jesus fala que haveria falsos profetas, é porque existiria também os verdadeiros profetas. Hoje, no nosso tempo, existem os falsos profetas, mas também existem os verdadeiros profetas. No tempo ali do povo de Israel, também houve falsos profetas e houve verdadeiros profetas. Aqui no livro de 2 Crônicas, aqui no capítulo 18, a partir do verso 12, aqui fala sobre muitos falsos profetas. É que o rei Acabe, ele queria subir para uma peleja contra Ramote e Gileade. Ele mandou chamar o rei Josafá, porque o rei Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá. E quando Josafá chegou, ele perguntou a Acabe se ali não existia profetas do Senhor. E Acabe reuniu muitos profetas e eles todos falaram a mesma coisa. Falaram que Acabe ele iria ganhar a guerra, que ele podia ir para a peleja, que ele seria vitorioso. Mas o rei Josafá não se deu por satisfeito. E falou: por acaso não existe aqui mais um profeta? Então o rei Acabe disse: existe um profeta aqui, mas ele só profetiza mal contra mim. Eu odeio esse profeta. Mas Josafá não fala assim: meu senhor, chama esse profeta para a gente saber o que ele vai falar, se ele vai falar da parte de Deus. Eles mandaram chamar Micaías. E quando Micaías chegou, ele falou a verdade da parte do Senhor. Então finalmente ele falou que Acabe iria morrer na peleja, porque ele falou que ele viu Israel disperso como ovelhas sem pastor. Ele falou também que aqueles profetas profetizaram mal contra o rei Acabe, porque havia um espírito de mentira na boca daqueles profetas. Aqueles profetas ficaram irados contra Micaías, mas ele estava falando a verdade, porque Acabe ele foi para a guerra, ele morreu nessa guerra. Então o rei Acabe, ele falou que Micaías falava mal contra ele, mas não era verdade, ele falava o bem. Ele queria o bem do rei Acabe. É isso que acontece hoje. Muitos profetas verdadeiros, eles falam coisas pesadas, mas é porque é o nosso bem. Às vezes eles falam que nós precisamos nos preparar para ter um encontro com Jesus. Precisamos abandonar os nossos pecados. E às vezes nós ficamos irados contra esses profetas. Mas eles são os verdadeiros. E geralmente os falsos profetas, eles são egoístas, pois estão preocupados com si mesmo. Ele fala coisas boas para o povo. Fala que não precisa obedecer a Deus, porque nós somos salvos pela graça. Fala que não existe lei, que nós podemos viver porque Deus nos ama. Porque Jesus nos ama e basta o amor de Jesus e nós seremos salvos. Basta amar a Jesus. E é um amor que é um mero sentimento. Não é um amor que leva a compromisso. Não é um amor que leva a obediência. É claro que nós precisamos amar a Jesus, mas é um amor de compromisso com Jesus, de ter fidelidade com Deus. Então, geralmente, esses falsos profetas, eles falam coisa boa para o povo porque eles estão interessados em recompensa. Eles estão interessados, muitas das vezes, em ter benefício do povo. Porque essas pessoas muitas vezes estão interessadas até mesmo em dinheiro. Estão interessados em, como se diz na palavra de Deus, estão mais interessados em ter a lã das ovelhas do que a salvação das ovelhas. Por isso nós devemos ficar preocupados com isso.
como de Jesus, nós precisamos vigiar, estar vigiando em relação a esses falsos profetas. Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas, porque vem até vós como pele de ovelhas. Então esses homens parecem homens verdadeiros, parece que eles vieram realmente de Deus. Geralmente eles falam muito bem, têm uma fala mansa, e eles levam multidões para a perdição, porque fala aquilo que agrada o povo, não fala a verdade para o povo. Não fala que nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que nós precisamos obedecer a Deus e que nós só seremos salvos se andar no caminho estreito, assim como falou Jesus. Os verdadeiros profetas, eles profetizam a palavra verdadeira. Eles falam aquilo que Jesus falou no passado e que Jesus nos orienta também no presente, no nosso tempo. Então, como diz Jesus, precisamos estar vigiando em relação a esses falsos profetas.